Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem forte do autor Chico. É sobre uma daquelas decisões que podem mudar o rumo de uma empresa inteira. A escolha entre suspeitar de alguém ou confiar. É um caso real que mostra o peso que uma única escolha pode ter. Vamos lá? Essa frase, que abre o texto original, já diz tudo, né? Ela coloca a gente exatamente no centro do problema. É nesse momento, quando a dúvida aparece, que a história começa de verdade e a confiança de todo um time é colocada em xeque. Então, imaginem o cenário. Uma empresa contrata um profissional brilhante, um nome de peso, para uma área super estratégica. O detalhe? Essa pessoa veio justamente de um dos maiores concorrentes. A princípio, tudo certo, não tem nada de legal aí. Mas é aqui que a tensão começa a se formar no ar. E aí, a bomba explode. Do nada, a empresa concorrente anuncia um produto novo que é muito, mas muito parecido com um projeto secreto que estava sendo desenvolvido internamente. Uma coincidência? Talvez, mas uma coincidência enorme, bem na área de atuação do novo funcionário. Pronto, a semente da dúvida foi plantada. A partir daí, a desconfiança se espalha como um rastro de pólvora. O clima na empresa, que era de colaboração, muda d'água para o vinho. Começam os olhares de canto de olho, as conversinhas em voz baixa pelos corredores, e o que era só uma hipótese, de repente vira quase uma acusação. E essa passa a ser a pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo. Será que é ele? Será que ele é o espião? A gente está falando aqui da reputação de uma pessoa e do futuro de um projeto gigante para a empresa. Uma decisão errada naquele momento poderia ser devastadora. É exatamente nesse ponto que o Chico, que narra essa história, entra em cena. Ele foi chamado como um consultor para ajudar a liderança a encontrar uma saída para esse impasse, que era delicado demais. E a liderança se viu numa encruzilhada, com dois caminhos bem claros. De um lado, o caminho da suspeita, já julgar, assumir a culpa e sair buscando provas para confirmar a desconfiança. Do outro lado, um caminho bem mais corajoso, o da confiança, que significa ouvir primeiro, tentar entender e agir partindo da inocência. O ponto é que essa escolha ia definir a cultura da empresa dali para frente. E foi essa a reflexão que o Chico trouxe para a mesa. Uma frase muito poderosa que acabou guiando a decisão. Porque pensem bem, agir com base na suspeita não ia trazer a verdade. Pelo contrário, só ia criar mais distância, mais muros e destruir qualquer chance de um bom relacionamento com aquele novo talento. Então, seguindo esse conselho, a liderança escolheu o caminho da confiança. E os passos foram simples, mas exigiram uma coragem enorme. Primeiro, eles tomaram a decisão consciente: vamos confiar. Depois, chamaram o funcionário para uma conversa aberta, sincera, sem rodeios. E, por fim, deram espaço, deram tempo, para que a verdade pudesse simplesmente aparecer. E o resultado dessa aposta foi impressionante. Com o tempo, ficou claro como água que o novo colaborador era inocente. Ele não tinha absolutamente nada a ver com o vazamento de informações. A investigação seguiu por outros caminhos e a verdadeira origem do problema apareceu. O vazamento tinha vindo, na verdade, de um fornecedor que quebrou as cláusulas de confidencialidade do contrato. A suspeita estava toda no lugar errado. E essa história toda ensinou uma lição muito valiosa sobre o que a gente pode chamar de confiança transformativa. É a ideia de que confiança não é um prêmio que a pessoa recebe depois de provar que merece, sabe? Às vezes ela tem que ser o ponto de partida. É a própria escolha de confiar que tem o poder de transformar uma situação inteira. Então, resumindo, o que a gente tira de lição dessa história? Primeiro, que a suspeita acaba com qualquer diálogo e envenena a cultura de um lugar. Segundo, que confiar não é algo passivo, é uma escolha ativa, consciente e corajosa. Terceiro, que essa escolha cria um ciclo de lealdade e respeito. E talvez o mais importante, às vezes confiar primeiro é o único jeito de construir algo sólido. Agora, vamos ao momento de reflexão que o próprio texto provoca. Quem nunca passou por uma situação em que desconfiar de alguém parecia ser a única coisa lógica a se fazer? E qual foi o resultado disso? E quando isso acontece dentro de uma equipe de trabalho? É interessante observar. Quando a confiança de um time é abalada, qual costuma ser a reação? É todo mundo se unir para descobrir a verdade ou a equipe se divide, com cada um escolhendo um lado? E para fechar essa reflexão, pensando nas empresas de um modo geral, qual caminho elas costumam seguir? O de julgar primeiro, para resolver logo o problema,
ou de ouvir primeiro para tentar entender de verdade? É uma pergunta bem profunda sobre o mundo corporativo. Porque, no fim das contas, essa decisão entre suspeitar ou confiar, isso vai muito além de uma simples gestão de crise. Isso mexe com a alma, com os valores e com a cultura de uma organização. E como diz o Chico, estamos falando de ética e moral.